Olá, queridos alunos, que bom podermos nos encontrar nessa videoaula. Hoje nós vamos falar sobre dois assuntos importantíssimos para a nossa prática cristã, que é sobre o batismo e sobre a ceia. Duas importantes ordenanças que o Senhor Jesus nos deixou na sua trajetória enquanto caminhando com seus discípulos aqui na terra e que é reafirmada no Evangelho, praticada pela igreja primitiva e que nós observamos e observaremos até o retorno de Cristo, para que possamos, assim, nessas ordenanças, refletir sobre o caráter básico do Evangelho, da salvação em Cristo Jesus, que é especialmente a reflexão que é traga sobre as nossas vidas a respeito da nossa morte e ressurreição em Cristo Jesus. Nós vamos perceber na aula de hoje que essas duas marcas, morte e ressurreição, estão muito presentes, muito evidentes nessas duas ordenanças. Nós já discutimos em outras aulas que é justamente o que alcançamos quando nos aproximamos de Cristo Jesus. Nós morremos para o velho homem, para a velha vida que tínhamos e assumimos uma nova vida. Somos feitos nova criatura para agora servir ao Senhor. Uma vez que nós estávamos na vida antiga, tendenciadas ao pecado, em Cristo nós estamos tendenciados a servi-lo, a fazer o que é bom e assim, enquanto presentes aqui nessa terra, nos preparar para aquilo que nos aguarda no porvir, na comunhão eterna com o nosso Deus. Por isso, entender sobre o batismo e sobre a ceia é de suma importância para que possamos dar a estas ordenanças e a prática delas na vivência da igreja a sua devida importância. Começando pelo batismo, nós vamos para Romanos no capítulo 6, eu convido você a abrir a sua Bíblia lá. Romanos 6, nos versículos de 1 ao 4, para refletirmos um pouco a respeito do batismo, seu significado e a sua importância na nossa prática de vida cristã. Diz assim o texto: Que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? De maneira nenhuma. Nós, os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte? Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Amém. Olha só, vamos entender a ideia do batismo desde o seu início. Quando Jesus estava para nascer, já havia, antes dele sido gerado, e nasce 6 meses antes de Jesus, João Batista, que inclusive era primo de Jesus, filho de Isabel, que era parente de Maria. E João Batista vem para preparar o caminho de Jesus para o ministério que Jesus iria exercer. Assim, João Batista prega entre as pessoas o arrependimento. E o sinal que João Batista faz para que aquelas pessoas possam demonstrar o arrependimento que elas aceitavam a partir da pregação de João era o batismo. Então, as pessoas que queriam demonstrar que de fato estavam dispostas a se arrepender e estarem prontas para receber o Messias, eram batizadas por João. Em dado momento, quando Jesus vai iniciar o seu ministério, ele também se apresenta a João para ser batizado. E então, João o batiza. Nós conhecemos bem esse texto. No primeiro momento, João diz: não, eu não posso batizá-lo, Senhor. Eu que deveria ser batizado pelo Senhor. E Jesus diz para ele: não, João, isso deve acontecer para que se cumpra o que foi dito. Então, João o batiza, e quando Jesus sai da água, o Espírito Santo desce sobre ele em forma de pomba, e uma voz é ouvida do céu dizendo: este é meu filho amado, em quem me comprazo. E este momento, então, é marcante
porque há a manifestação da Trindade. Jesus que é batizado, o Espírito que desce em forma de pomba e a voz que diz do céu, sendo Deus Pai, sobre Jesus. Os três sendo manifestos ao mesmo tempo, demonstrando assim a existência e a comunhão da Trindade, do Deus único, porém trino, que nós servimos e adoramos. Depois do batismo, então, Jesus é levado ao deserto para ser tentado. E ali no deserto passa 40 dias e 40 noites, e então, tendo fome, ele é tentado pelo diabo, e aí também é a tentação que nós bem conhecemos. Aquilo era o momento da preparação, do aprofundamento daquilo que Jesus iria viver, dando início ao seu ministério terreno. Dali em diante ele ia chamar os seus discípulos e viver todas as experiências que nós conhecemos na narração dos evangelhos. Findando o seu ministério, Jesus então é traído, preso, julgado, morto, e ao terceiro dia ele ressurge. E quando, depois de passar mais 40 dias se revelando aos seus discípulos, aparecendo alguns momentos depois da ressurreição aos seus discípulos, quando Jesus sobe aos céus, no final do Evangelho de Mateus, no capítulo 28, nos é registrado o que conhecemos como a grande comissão, quando Jesus diz a todos aqueles que estão assistindo a sua subida aos céus, de que eles devem agora ir por todas as nações, até os confins da terra, batizando as pessoas, ensinando elas a observarem o Evangelho e então agregando essas pessoas à Igreja de Cristo. Aqueles que então crescem no Evangelho deveriam ser batizados, ensinados e agregados à Igreja de Cristo. O batismo começa com João Batista com um símbolo de arrependimento e com Jesus ele é acrescentado à conversão, à transformação de vida. Então, como nós lemos no capítulo 6 de Romanos, o que é o batismo? O batismo é uma ordenança deixada por Cristo Jesus que simboliza aquilo que vivemos no processo de conversão. O que nós vivemos no processo de conversão que já vimos em outros momentos da nossa aula. No processo da conversão, nós entendemos quem Cristo é, através da fé o recebemos em nosso coração e ao recebê-lo em nosso coração, nós temos então a condição de tomar uma vida nova. A partir disso, nós passamos a viver um processo de transformação. Aquilo que vivíamos antes de encontrarmos com Cristo vai perdendo a importância. Aquilo que me refiro é aquilo que é ruim, aquilo que era produto do nosso desejo pelo pecado, aquilo que era reação pelo nosso desejo do pecado. Vai sendo deixado para trás porque era ruim. E conduzidos agora pelo Espírito Santo que nos habita, o Espírito Santo que passa a nos habitar imediatamente a conversão, porque é Ele quem abre os nossos olhos da fé, é Ele quem nos permite tomar consciência da justiça e do juízo necessário sobre as nossas vidas, para que a gente possa abandonar as velhas práticas e assumir uma nova vida em Cristo. O Espírito Santo, então, vai nos conduzindo numa nova vivência diante do Senhor Jesus. Essa experiência de nos converter a Cristo, ela acontece antes, então, de sermos batizados. Nós não somos batizados para viver este processo. Nós vivemos este processo e então somos batizados. Se vivemos este processo de conversão e o início de uma nova vida a partir da nossa conversão e não a partir do batismo, o porquê então do batismo? O batismo é a nossa pública confissão de fé. Eu gosto de fazer uma relação do batismo com o casamento, por exemplo. Em que momento um casal se casa efetivamente? Não é necessariamente no momento da cerimônia. Por quê? Quando chegam à cerimônia, diante do líder religioso que vai realizar o casamento e que é perguntado diante de todas as pessoas que estão presentes se um recebe ao outro como marido, como esposa, e eles dizem sim, o sim não é uma surpresa. Eles estão apresentando diante de
todos aquilo que eles já haviam decidido antes. Então, aquilo que eles já haviam decidido antes entre os dois se torna público. E a partir daquele tornar-se público, é selado publicamente a decisão que eles tomaram diante de todas as testemunhas. De maneira semelhante, claro que com um significado muito mais profundo e eterno, é o batismo. O batismo simboliza aquilo que já vivemos em Cristo Jesus, só que agora de maneira pública, de maneira compartilhada. Todas as pessoas agora tomam nota de que realmente nós decidimos caminhar com Cristo Jesus. É uma prática que simboliza o que se torna oficial. Então, neste batismo, nós estamos publicamente assumindo o nosso compromisso com Cristo Jesus diante da igreja, da nossa família, diante da sociedade. Na prática do batismo, como ele acontece literalmente, qual que é os detalhes do símbolo? Quais são os detalhes do símbolo? Quando nós nos batizamos, nós somos, pelo menos na Igreja Batista observamos assim, nós somos mergulhados por inteiro no tanque de água e retomamos a nossa postura inicial. Nessa simbologia, procura-se replicar o que nós acabamos de ler no texto de Romanos 6, de 1 ao 4. Quando Paulo escreve aos Romanos dizendo que, uma vez que nós somos batizados em Cristo Jesus, nós fomos que, como sepultados junto com eles, como se nós morrêssemos juntos com eles por uma velha vida e assumíssemos agora uma nova vida, ressurgíssemos para uma nova vida. Então fica simbolizado dessa forma por esta ação de mergulhar-se como se estivéssemos sendo sepultados e voltar à tona como se estivéssemos nascendo para uma nova vida. Entramos de uma maneira e somos mergulhados e saímos então agora lavados pela decisão que tomamos de caminhar junto com Cristo Jesus. E é claro, e é sempre bom relembrar que isso é um símbolo, que não deixa de ser importante por ser um símbolo, porque simboliza algo profundo e real na vida de todo aquele que serve e crê em Cristo Jesus. Porém, precisa ser visto como um símbolo para que não possamos atribuir a este ato algo maior do que ele é, do que ele significa. Por exemplo, não devemos atribuir ao batismo algum sentido milagroso ou especial, como se a água em que fomos batizados, por exemplo, tem algum poder em especial, como se o ato de sermos batizados tem algum poder em especial, porque não tem. Para que você perceba isso, alguém pode se apresentar à classe de novos membros, como nós estamos aqui, passando este tempo, aprofundando o nosso conhecimento e nos preparando para nos tornarmos membros dessa igreja. Alguém pode fazer parte de todo este processo, aprender bem cada um dos assuntos e dos tópicos tratados, responder de maneira bela e segura na profissão de fé diante da igreja, ser batizado, mas não ter um compromisso real com Cristo Jesus. Isso pode acontecer. Por quê? Se nós somos alunos de uma escola, nos dedicamos, procuramos aprender o conteúdo, fazemos boas provas, podemos passar de ano, mas no ano seguinte não dar nenhum valor àquilo que aprendemos, porque não nos tornamos alunos efetivamente. Estamos apenas procurando ser aprovados para passar de ano. Percebe a diferença? Então alguém pode estar se preparando, fazendo parte da igreja, mas não ter um compromisso com Cristo. Isso é possível. Então, embora ela seja batizada, mergulhada, como todos os outros, este ato, este símbolo, não afetará em nada na sua salvação. Ela não se torna salva por ser batizada, porque não há algo de especial naquele ato. Ela não se torna curada da sua doença, seja física, emocional, psicológica, por ter sido mergulhada nesta água, porque não há nesta ordenança nenhuma bênção especial. Isso precisa ficar muito claro. O que
há de belo e profundo neste símbolo, então? Aquilo que é mais maravilhoso na nossa experiência com Cristo. A conversão que já vivemos, a transformação de vida que já vivemos. Diante disso, qualquer outra bênção que podemos receber a partir disso é ainda menor do que este grande milagre feito em nossas vidas, porque à medida que recebemos Cristo, nos convertemos a Ele, nós passamos agora de perdidos a encontrados, de separados de Deus a pessoas que retomaram sua comunhão com Deus. Então agora sabemos que deixando essa terra viveremos em plena comunhão eternamente com o nosso Deus. E não há nada que Deus possa nos dar neste plano terreno que seja mais importante do que isso. Percebe? Porém, aquilo que então está presente no símbolo do batismo está atrelado ao que já vivemos a nossa conversão em Cristo Jesus. Deu para entender? Ótimo. Outro significado importante do batismo é justamente na Igreja Batista tornar-se automaticamente, a partir desse ato, membro oficial da igreja. A igreja, como nós já vimos em outras aulas, é uma igreja organizada. Então ela tem CNPJ, endereço, estatuto, regimento interno, tem uma série de critérios para cumprir diante do Estado e da sociedade para ser igreja. Um destes critérios é ter um corpo de membros. E aí é através do batismo ou de outras formas de aceitação que a pessoa se torna membro da igreja. Hoje nós vamos nos ater ao batismo, embora existem outras formas de se tornar membro, porque é o assunto que nós estamos tratando. Então, através do batismo, a pessoa sendo batizada, ela se torna automaticamente membro agora desta igreja local. Até aqui, as pessoas que não foram batizadas ou não foram recebidas por outra maneira como membros da igreja, que é o caso de todos vocês que estão caminhando conosco na classe de novos membros, frequentam a igreja, mas ainda não fazem parte do seu corpo de membros, no sentido de não ter ainda direito a voz, a voto, a assumir algum cargo, alguma função na igreja, por ainda não ser membro deste corpo. É membro do corpo de Cristo, como também já estudamos, da igreja, não só a igreja organizada, mas a grande igreja invisível de Cristo, por ter um compromisso com Cristo Jesus, mas não é membro da igreja local. E é de suma importância nos tornar membros da igreja local, justamente para que possamos somar com essa igreja organizada as nossas habilidades, aquilo que nós temos a contribuir, a sermos também comprometidos com este corpo e este corpo comprometidos conosco. E este é um assunto também que nós já pincelamos em outros momentos e vamos continuar retomando em outros assuntos mais à frente. Mas tornando então, através do batismo, membro deste corpo, qual é o significado disso? O porquê que se tornar membro da igreja local acontece somente com o batismo, a partir do batismo? É devido ao sentido que está implicado nesta ação da pública confissão de fé. Tomando de novo por base de exemplo e semelhança o casamento, embora o casal esteja comprometido um com o outro e ter já dado o sim um para o outro antes de marcarem a data da cerimônia, no viés cristão, eles ainda não são casados, à medida que disseram sim um para o outro. Isto acontecerá após a cerimônia. Então, feita a cerimônia, assinado o contrato no cartório entre os dois, agora sim, com as bênçãos de Deus, estão casados e vão viver o matrimônio após este momento. Eles oficializam algo que antecipadamente eles já decidiram. Entendem? Então, vivemos com Cristo, convertemos-nos a Cristo, nos achegamos a Cristo, mas precisamos amadurecer a nossa compreensão a respeito desse Cristo, para que, uma vez que venhamos dar, através do batismo, a nossa pública confissão de fé, possamos estar prontos
claramente, conscientemente decididos daquilo que cremos, daquilo que defendemos da nossa fé, para fazermos então parte da igreja local. O que não está como significado nesse ato. Eu não me torno um crente melhor, um crente mais especial por ser batizado. Não. Na igreja, todos temos a mesma importância, a mesma qualidade, estamos debaixo da mesma graça. Então, por que eu me torno membro somente após o batismo? Pelo viés do se tornar oficial este compromisso, de que o membro está se comprometendo com a igreja e a igreja com o membro a partir deste ato simbólico de compromisso selado na apresentação ao batismo. Assim, nós tratamos nessa aula sobre o significado do batismo, tanto os significados bíblicos quanto o significado da organização da igreja, do pertencimento à igreja a partir do batismo, da reconfiguração que apresentamos no batismo daquilo que já vivemos em Cristo Jesus, deixando para trás, morrendo para uma velha vida e assumindo uma nova vida com Cristo. E assim, os textos que nós elencamos e citamos nesta aula estarão no link descritivo desse vídeo, você poderá acessá-los e teremos também um ambiente para registrar dúvidas e debater aquilo que foi registrado na aula de hoje. Agradeço muito a sua atenção. No nosso próximo tópico, nós iremos estudar e aprender sobre a ceia, a celebração da ceia do Senhor, que é a outra ordenança deixada por Cristo, a vivência e a prática da igreja. Deus te abençoe, bons estudos!